Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, piloto automático na área. Estamos aqui hoje, eu, Diego Ferreira, meu grande irmão Igor Mendes. Estamos aqui com o Mário Emiliano, porque se eu for aqui me estender, é muita coisa para falar. Esse cara que me inspirou aí no mercado automotivo, a gente já convive de outras gerações. Se prepare que esse episódio tem tanto assunto para falar que promete ser maior que a trilogia do Senhor dos Anéis. Muito bem-vindo, Mário. Obrigado a todos. Equipe muito afiada, vocês estão de parabéns, estão fazendo um trabalho excelente. O mercado do Rio de Janeiro precisa de profissionais iguais a vocês, comunicando, falando sobre combustível. E, galera, vamos apertar o cinto que hoje vai ser bem legal. É isso aí. Hoje a gente vai elucidar vários mitos e verdades aí do ramo de combustível. O Mário é consultor de combustível, apaixonado por carros, é um cara que está aí vivendo o ramo automobilístico aí há muitos e muitos anos e a resenha vai ser boa. Não é não, Igão? Exatamente. Tem coisa demais para perguntar para esse cara. A gente vai falar não só de combustível, como carro antigo, personalização e muita coisa que eu ainda nem sei que a gente vai falar, mas que com certeza vamos a gente vai falar. Vamos falar de comunicação, vamos falar de pessoas. Isso aí. Vamos falar do que realmente a gente gosta de fazer. Carros, amigos e um bom bate-papo. Exatamente. Eu quero aproveitar a oportunidade, é um orgulho a iniciativa do piloto automático para nós, né? A gente queria trazer, acho que o objetivo disso aqui é trazer muita clareza para o mercado, a gente poder dar voz para pessoas que são muito competentes e eu fico muito honrado, Mário, por você estar vindo aqui e já vou... Me segura, Diego, que você sabe que eu vou mandando uma atrás da outra, falando de combustível. Vamos nessa. O que mais me perguntam, gasolina comum ou gasolina aditivada, qual é o melhor combustível para o meu carro? Então, na verdade, sem ponto nenhum a errar, a gente precisa colocar a gasolina aditivada no nosso carro. Por que isso? Porque toda gasolina... A gente vai fazer uma retórica breve aqui, só para a gente entender por que a gente precisa usar a gasolina aditivada. Toda gasolina, ela é uma gasolina A e todas as multinacionais, as grandes empresas, precisam comprar da Petrobras. Então, todo mundo compra a gasolina da Petrobras. E aí, como é que a gasolina A vira uma gasolina C? Quando a gente faz a introdução do etanol nela. A gente mistura a gasolina com o etanol, nas devidas proporções, ela vira uma gasolina tipo C, para ser queimada nos motores de combustão aqui dos nossos carros. O que acontece? Como toda gasolina é igual, a gasolina comum ela é uma gasolina que não é diferente em bandeiras diferentes. Onde está o pulo do gato? O pulo do gato está em você comprar essa gasolina com um pacote de aditivos. E aí cada empresa tem o seu pacote de aditivo, olhando sempre para o seu consumidor final. Isso é muito bom, porque você consegue melhorar esse combustível, você dá mais credibilidade para o combustível, você dá mais força e você dá mais qualidade. Então, cada empresa tem o seu pacote. E aí, quando eles pegam a gasolina A com etanol, fez a mistura, virou a gasolina C, aí eles colocam o trabalho das empresas, que são empresas grandes, com várias tecnologias diferentes, olhando o mercado o tempo inteiro, consumo, desgaste, satisfação, porque é difícil, eu vou falar para vocês, é difícil alguém acordar de manhã cedo e falar assim, oba, hoje eu vou encher o tanque do meu carro. Ninguém fala isso. Nunca acontece, né? Muito menos com felicidade. Exatamente. Então, o que essas grandes empresas procuram fazer? Adicionar o máximo de tecnologia nesses combustíveis para que esses combustíveis, como uma peça de um motor, ele consiga fazer com que o carro ande melhor, o carro gaste menos, o carro polua menos. Isso é o grande diferencial da gasolina aditivada. Então, eu falo para vocês a mesma coisa. Pô, você vai num bar e você vai tomar um refrigerante, você vai tomar um refrigerante que é melhor ou você vai tomar um refrigerante que é aquele refrigerante que todo mundo sabe que é produzido igual para todo mundo? Sempre o melhor é o que a gente precisa consumir, em qualquer segmento. Então, o meu, como é que eu vou te falar? A minha vontade é tão grande de dizer que você tem que usar gasolina aditivada que não pode ter em outro sentido isso. Muita gente fala, pô, é mais caro. Não é mais caro. Por que não é mais caro? Porque quando você coloca um produto melhor no seu carro, você diminui muito desgaste de peça, você diminui a troca de alguns elementos, você consegue aumentar a vida do seu motor. E
Com combustível e lubrificante, é a mesma coisa. Então, gasolina aditivada é sempre importante você usar, tá? Umas com alguns pacotes de aditivos melhores, outros diferentes, mas a recomendação para o carro brasileiro é sempre usar a gasolina aditivada. Agora, dentro da gasolina aditivada, a gente ainda tem uma segmentação mais premium, né? Sim. A gente tem alguns exemplos aí das principais empresas. E quando é hora de eu escolher entre uma gasolina aditivada ou a gasolina premium dentro das diversas marcas, como Podium, V-Power Racing, Octa Pro. O que acontece? Toda gasolina comum, ela tem uma adição de etanol de 27%. E as gasolinas premium, que são essas gasolinas que você falou, ela tem 25% de etanol. Ou seja, você já tem um ganho aí de 2% na gasolina. E aí o pacote de aditivo dessas empresas são pacotes muito elaborados, são pacotes muito bons para motores que precisam desse tipo de mistura. Toda centralina, a maioria desses carros, o gerenciamento, a inteligência do motor, ela foi feita para usar um combustível com o maior número de octanes que tem, para você realmente ter aquela presença e aquela força que o motor pode gerar com aquele combustível. Por exemplo, a gente tem aqui a Podium, a gente tem a V-Power Racing, que é uma gasolina de excelente qualidade, junto com a Podium. Isso fica muito de como você quer usar o seu carro. Algumas coisas dificultam a gente até a usar e difundir essa gasolina, que é a capilaridade. Por ela ser uma gasolina um pouco mais cara, nem todos os postos eles têm o tanque com esse combustível, tá? Mas elas são muito parecidas e elas atendem todas as prerrogativas que você precisa para que o seu motor de alta potência funcione com esse produto. É um produto muito premium. Legal. E Marião, a gente mantendo a conversa nesse ponto da qualidade e tudo, eu acredito que muita gente até opte por colocar a gasolina aditivada para saber a saúde do motor do carro. Eu agora fiquei até surpreso de saber que a gente ajuda até o meio ambiente com isso, né? Que é uma coisa que o ESG está muito vivo aí nas empresas, tem todas essas metas de parte de sustentabilidade. Agora, o cliente normal lá, eu acredito que a pessoa não se importe de pagar mais caro por uma coisa que vai ter um benefício. Mas inúmeras vezes a gente chega num posto de gasolina e o cara fala, não, a comum ou aditivada? Aí tu fala com ele, não, a comum. Aí fala, não, mas é o mesmo preço. E aí, isso que eu queria mais ou menos entender para você que está vivendo esse ramo, o que a gente precisa de entender lá no posto, se realmente aquele posto é confiável, se não é um posto clandestino, se aquela gasolina realmente está pagando uma gasolina que tu vai ter esses aditivos todos no tanque do teu carro, que vai te ter esse benefício, ou se é um mero marketing que não te entrega o que tu está pagando. Na verdade, como é que a gente consegue separar a gasolina comum da gasolina aditivada? Da cor. O aditivo ele tem uma cor diferente na gasolina comum. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, o nosso aditivo é um pouquinho esverdeado, tá? Sim. Então você consegue diferir ele da gasolina comum. O que eu recomendo para todos os consumidores, e eu me incluo como consumidor, posto de gasolina, 3 coisas são muito engraçadas aqui no nosso cotidiano brasileiro. A gente sempre confia no mesmo mecânico, no mesmo médico, e a gente não procura trocar de posto de gasolina. Porque o posto de gasolina ele é uma referência. Como o nosso estado e o nosso país aqui, a gente tem a nossa frota muito modal rodoviária, a gente gosta muito de carro, o brasileiro gosta muito de carro. Então o posto de gasolina ele virou uma referência. E é uma referência para você abastecer, para você ir numa loja de conveniência, é uma referência para você ir numa farmácia, ou seja, ele virou um ponto de referência da sua vida. Então, se você for colocar uma gasolina aditivada no seu carro, procure postos que você tenha a confiança. De que forma? Postos com bandeira, onde você vê todos os funcionários arrumados, você vê o combustível sendo comercializado, você vê os caminhões de combustíveis circulando. Isso tudo mostra a confiabilidade do produto. Você aqui no Rio de Janeiro tem grandes redes fazendo esse trabalho sério, há mais de 50 anos. Na empresa que eu trabalho, a gente continua perpetuando isso ao longo do tempo. E isso é importante. Então, para o consumidor, como que ele consegue diferir uma gasolina comum de uma gasolina aditivada? Sempre pela cor. Isso é muito importante.
Aí você me perguntou, como eu sei, às vezes o cara faz a promoção da gasolina comum ao mesmo preço de uma gasolina aditivada? Às vezes, ele precisa que você experimente essa gasolina. E aí, nessa experimentação, ele consegue fazer essa conta de, por exemplo, um final de semana, ele ter esse preço um pouco mais agressivo. E atrativo. E atrativo para você experimentar, tá? Sim. E essa experimentação faz com que você tenha noção de como você pode usar esse produto. Então, a gente imaginando que as margens dos postos são baixas, isso é como se fosse uma amostra grátis, sem lucro, para você exatamente. sentir Na o gostinho. verdade, posto, ele trabalha com uma margem de escala. A margem é muito pequena, mas quanto mais você vende, você consegue fazer escala nesse negócio. Então, ele, na verdade, a conta que ele faz é uma conta como um todo. É gasolina, álcool, diesel, ele consegue fazer uma conta média, onde ele pode te ofertar esse produto para você experimentar, e na conta média, com o volume subindo, ele consegue auferir a lucratividade do negócio. Entendi, no montante, né? No No mix. montante, exatamente, no Entendi. mix, exatamente. E tem algum tipo de selo de qualidade que o consumidor possa procurar para poder identificar? Tem sim. A gente, na empresa que eu trabalho na Shell, eu trabalho na Shell já há 27 anos, mas eu estou nesse mercado há 30, eu trabalho na Shell Raízen. A gente tem um selo de qualidade que a gente vê. E todas as gasolinas, elas têm um nome. Por exemplo, na Raízen é Shell V-Power. A gente é líder no mercado no Rio de Janeiro de consumo de V-Power, porque qual é o grande termômetro desse negócio? O grande termômetro desse negócio são pessoas. O meu trabalho, junto com o dono do negócio, é falar com o cliente, é falar com o frentista. Esse cara é que realmente é o termômetro. Ele que me diz qual é o melhor carro que coloca V-Power, qual é o melhor cliente, por que esse carro não vingou muito no mercado brasileiro, não. As pessoas reclamam dele. Ou é porque o carro tem uma suspensão ruim, ou porque o carro não é confortável, ou porque o carro é muito econômico, entendeu? Então, esse elemento nessa cadeia de negócio, que é o frentista, é um cara muito importante para a gente poder ter o termômetro de qualquer produto que a gente vende. Sim. É ele que fala com o nosso consumidor. É ele que fala comigo, com você e com todo mundo. Então, qual é o trabalho que a gente consegue fazer? A gente sempre tenta treinar e motivar esse cara a ele vender esse produto. Porque é um produto melhor. A gente não está vendendo um produto que é o mais do mesmo. Ele é um produto melhor, ele é um produto com tecnologia, ele é um produto feito para realmente proporcionar qualidade, economia, entendeu? Conforto. É um produto que, por exemplo, a gente tem um pacote de aditivo que a gente limpa os bicos, a gente lubrifica a camisa dos pistões, a gente melhora a detonação desse produto. Cada empresa tem o seu. Eu estou te falando do meu porque eu conheço ele há muito tempo. Eu estou desde o lançamento desse produto. E a gente tem uma curiosidade muito legal. A nossa gasolina aditivada, ela é produzida e desenvolvida para o mercado brasileiro. Ou seja, você tem pessoas ali no laboratório estudando o mercado brasileiro. Não é uma gasolina que é uma gasolina aditivada que vai para o mundo todo. Sim. Isso é muito bom, porque o mercado brasileiro ele tem várias nuances diferentes. Você tem um clima diferente, você tem umas estradas horrorosas, você tem um combustível que ele tem uma incidência de etanol, isso quebra um pouco a formulação. Então, quando você produz um produto justamente para você atender esse mercado, você tem um produto muito mais forte e muito mais desenvolvido na cadeia de combustíveis. Essa composição do etanol na nossa gasolina, ela é específica de uma regulamentação brasileira ou é um pacote internacional? Não, é uma regulamentação específica. A gente no Brasil a gente foi o pioneiro no sistema de pró-álcool. 2 postos no Rio de Janeiro aqui, inclusive postos da Shell, foram na década de 80 os primeiros postos a ter o álcool no Rio de Janeiro. Isso é muito legal. Então, a gente vem desenvolvendo uma cadeia grande de tecnologia e de consumo e de ajuda nesse produto. Ou seja, é um produto que ele é muito mais limpo, ele é um produto que ajuda muito o meio ambiente, porque ele não é um produto fóssil. Sim. Ele é um produto que se renova a cada vez que a gente planta e colhe, e a tecnologia veio
para abrir esse mercado, como a gente teve a abertura dos mercados importados em 91. Sim. Eu não sei vocês deviam ser muito garoto, mas eu saía da minha casa para ir no Barra Shopping ver os carros importados. Eu lembro, no Expansão então, aqui, Expansão, exatamente. O presidente, o Fernando Collor de Mello, conseguiu fazer a abertura desse mercado, que era um mercado aberto em 1976, por algum motivo a gente fechou, e ele ficou fechado de 76 até 91. Então, com essa entrada de informação, de tecnologia no Brasil, através da porta do Rio de Janeiro, isso trouxe outros patamares. Você fez as grandes empresas, que a gente só tinha 4 aqui, Volkswagen, Ford, GM e Fiat. Sim. Você trouxe mais competição para o negócio. Quando você traz mais competição para o negócio, o que acontece? Você melhora para o consumidor, você melhora a qualidade do produto e você gera mais economia dentro da competição. Sim. E aí veio as grandes, Honda, Toyota, Land Rover, Mercedes, BMW. Quando você enche esse mercado, a Nissan, você enche esse mercado de gente com tecnologia e informação, aquele gato gordo que está sentado em cima do saco no armazém começa a se movimentar. Sim. Porque ele vai perder mercado. Sim. E isso é muito bom para o consumidor. Eu acho que essa é a grande jogada do combustível no nosso mercado, no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro. Ele abre muita possibilidade de novos empregos, tecnologia, produtos de melhor qualidade. Eu me lembro, eu era moleque, meu pai uma vez pegou uma Fiat de um amigo dele emprestada, eu adoro a Fiat, era uma Fiat 76, e aí a gente foi jogar bola lá no querido Boqueirão, lá no Vasco. Irmão, o carro não entrava ré nem que a vaca tossisse, entendeu? O que a gente fez? A gente não conseguia botar ré no carro. Galera, vamos aqui empurrar o carro, porque é a melhor coisa que a gente faz. Manobramos o carro empurrando, entendeu? Para o carro sair. Mas hoje você tem tecnologias assim absurdas no mercado. Sim. Câmbios que falam com centrais sozinhas, que não requer a manutenção que tem hoje. Ou seja, isso por quê? Porque o mercado abriu e a competição entrou. Isso que a gente precisa. Na década de 80 até a década de 90, a gente tinha mais de 5 multinacionais dentro do Brasil fazendo essa competição. Sim. Mas o Brasil não é um lugar para amador. O Brasil não é um lugar para amador, entendeu? E aí, o que acontece? Pela competição desleal, algumas delas foram saindo. E as grandes, as fortes que ficaram, elas pulam uma fogueira danada para fornecer o melhor produto, não sonegar imposto, falar com o consumidor diretamente. E a gente tem esse mercado muito solidificado aqui no país. A empresa que eu trabalho hoje, ela tem 110 anos, 105 anos no Brasil. Então, são empresas mais que consolidadas. Centenárias, né? Então, centenárias nessa plataforma de combustível. Sim. E gerando muita riqueza. Entendeu? Isso é que é o mais importante. A gente tem que gerar emprego, gerar riqueza, estudo, para o Brasil continuar andando. Isso é o mais importante. Exatamente. Eu tenho até, depois dessa resposta, me surgiram duas perguntas. A primeira eu acho que é mais rápida. Eu sou dessa época dos carros importados e nessa época se chamava álcool. E muita gente não entende porque virou etanol. E muita gente, mas é um outro combustível, ele tem diferença de fabricação. Boa pergunta. Por que saiu do álcool e virou etanol e hoje só tem o etanol? Na verdade, eu vou te falar da minha experiência e do meu conhecimento, tá? Por que esse produto ele mudou de álcool para etanol? Porque o álcool, você precisava exportar esse produto. E você precisava ter um nome linear em todas as plataformas que você fosse vender o produto. Você vai vender o produto, você não vai vender álcool nos Estados Unidos, você vende etanol. Então, você precisa do nome etanol para que ele entre na paridade de compra e de assimilação do consumidor final. Entendi. Nos Estados Unidos, álcool para o cara é para beber, não é para botar no carro. Então, o governo brasileiro ele teve esse ajuste junto com as empresas, a ANP, deve ter tido um estudo para isso, para eles transformarem o nome de álcool em etanol. Com isso, o que isso traz para a gente de benefício para o brasileiro, para o amante de carro? Somos o maior produtor de etanol no mundo. Somos o maior transportador de etanol no Atlântico. A gente consegue molhar um pedaço da Ásia, a gente molha o Reino Unido, um pedacinho da Europa. Quem são os nossos maiores competidores? Desculpa, quem são os nossos maiores compradores no mercado internacional?
A gente vende para a China, a gente vende para o Reino Unido, vende para os Estados Unidos, a gente vende para a Coreia do Sul. O nosso produto é de muita qualidade. E a gente tem outros competidores. A gente tem a Índia competindo com a gente tem o próprio Estados Unidos. O forte dos Estados Unidos é o álcool feito à base de milho. O etanol, né? O etanol feito à base de milho. O nosso é feito à base de cana. O nosso tem um elemento energético melhor, que proporciona uma queima melhor, proporciona uma estabilidade na hora da operação do produto em evolução no motor. Com isso, traz a gente uma grande vantagem. Como o etanol ele é de uma base que você planta e colhe o tempo inteiro, você faz um ciclo nesse produto e todas as nossas estações são estações muito bem parametrizadas, ou seja, o verão é verão, o inverno é inverno. Sim. Isso, e o clima proporcionou a nossa geração de produto com muito mais qualidade. E consistência, né? E consistência, exatamente. Esse mercado é um mercado de muita consistência. Aproveitando até, a gente está falando da crise do petróleo por conta de guerra de Rússia e Ucrânia, será que, devido ao aumento, né, do petróleo, é uma grande oportunidade para o etanol aí ganhar mais protagonismo? Eu acho que é uma grande oportunidade porque o etanol ele é um combustível renovável. Que nem lubrificante. A gente tem uma fábrica de lubrificante em Houston que ela produz o etanol, o lubrificante, à base da molécula do gás. Ou seja, desculpa, o etanol não, o lubrificante. Você produz o lubrificante à base da molécula do gás. Ou seja, você já não usa mais o petróleo para fazer o lubrificante. Isso é fantástico. Sim. Entendeu? São tecnologias que o mundo vai se adequando para ser cada vez menos dependente do produto fóssil, que é o petróleo. Então, eu acho que o etanol ele vai preencher uma grande parte do consumo de veículos no mundo, porque ele é uma energia renovável. E essa energia renovável ela não agride o meio ambiente, porque você planta, você colhe. É infinito, né? É infinito. E eu vou te falar, cara, o brasileiro é um cara assim que, porra, tem que tirar o chapéu. Inteligência, competência, foco e determinação. Quando você bota um cara desse para estudar, para desenvolver tecnologia, pô, se vocês forem numa usina hoje, vocês vão ver tecnologia de ponta o tempo inteiro. E muita gente trabalhando, emprego a todo vapor. E pessoas, tem de tudo. Tem desde o cara que é o agrônomo, para entender como que a cana funciona, até o cara que é o cara lá da empresa de carro de Fórmula 1, que vai lá para entender como é que esse negócio funciona, para fazer a molécula e a queima desse produto. Entendi. O Brasil está pronto para responder de pronto a um alto aumento da demanda do etanol? O Brasil, essa pergunta é uma pergunta muito técnica, eu não vou conseguir te responder, mas eu acho que a gente é muito pronto para produzir o etanol e a gente consolidar esse produto no mercado nacional e internacional. Eu acho que sim, tá? É uma pergunta muito técnica, eu não consigo te dizer a amplitude dessa sua pergunta, mas se você me perguntar se o etanol ele realmente é uma base importante na nossa cadeia de consumo renovável, eu não tenho dúvida disso. Porque acho que todas as empresas estão buscando o caminho natural das coisas de fontes de energia mais limpas. E aí, mais do que nunca, a gente começa a falar de carros híbridos, carros elétricos. Tudo bem, é uma nova tecnologia que tem seus prós e contras, mas como é que a gente fica nesse cenário de crescimento? Crescimento da frota etanol versus crescimento da frota híbrida. Então, na verdade, como é que eu vejo... quando eu estou falando para vocês, eu falo sempre sobre o meu conhecimento e a minha ótica. Como é que eu vejo isso? Você tem um mundo empurrando muita coisa para você ter o carro elétrico, energia sustentável e tudo mais. E você tem o etanol andando junto com ele, no carro híbrido. Porque o que acontece? Na verdade, você precisa de alguns elementos para produzir o carro elétrico. E esses elementos você precisa tirar ele da natureza. Como o petróleo. Entendeu? Como o petróleo, exatamente. Então, realmente, ele é muito mais limpo? Ele é muito mais limpo. Ele é uma tecnologia muito mais avançada? Sem dúvida nenhuma. Agora, o etanol, ele é uma tecnologia que você aprimora e você renova ela o tempo inteiro. Então, eu acho que mais importante do que o carro elétrico é o carro híbrido. Para você poder ter essa comparação.
E equilibrar, né? Até porque não dá para plantar e colher lítio a vida inteira, né? Exatamente isso, Thiago, exatamente. Então, a base do etanol, cara, é fantástico, tá? O trabalho que o Brasil faz em relação a isso é fantástico. A tecnologia empregada nesse tipo de produto, como também é na gasolina, só que a gasolina, teoricamente, ela vai ser finita um dia, né? Sim. E o etanol não. O etanol você vai começar a fazer N processos para extrair ele do bagaço da cana. Por exemplo, já entrou agora em operação, se não me engano, não é a primeira, é a segunda usina de cogeração de energia renovável, que os caras conseguem tirar o etanol do bagaço da cana. Quer dizer, então, para você ver o tamanho desse negócio. E aí surge, né? Aí voltando àquele ponto de escolher qual combustível para abastecer o carro, a gente entra aí nos carros flex. Eu escuto muito falar o seguinte, olha, teu carro flex, você pode andar com os dois combustíveis, você vai ter a leitura ali da central, mas se recomenda a cada ciclo de etanol você colocar um de gasolina para fazer a lubrificação do motor. Com a tecnologia, isso é mito ou é verdade? Cara, isso é mito. Eu vou te falar por quê. Porque a gasolina, a gasolina comum, ela não tem nenhum aditivo para você fazer lubrificação. Qual é o sentido da gasolina comum dentro de um motor de um carro? Ela tem que te ajudar a refrigerar aquelas partes ali. Ela queima, mas ela ajuda a refrigerar. Já com a gasolina aditivada, você tem uma ajuda de lubrificação das peças. Mas olha só, esse negócio do etanol é um negócio tão legal que já existe o etanol aditivado. E aí eu vou te falar com propriedade da empresa que eu trabalho. Cara, todo taxista, ele só usa etanol aditivado. Por quê? Porque o gás, ele é um gás, ele é muito gelado e seco. Então, todos os O-rings, todas as peças dentro do carro, elas tendem a ter uma temperatura maior e ressecar. Quando você coloca o etanol aditivado, ele tem uma propriedade dentro da formulação dele, do aditivo, que ajuda a lubrificar as partes internas do motor. Hoje o etanol na Shell, ele é só conhecido como aditivado ou ele tem uma marca como a V-Power? Não, ele é o etanol V-Power. Etanol V-Power. O etanol V-Power. A gente está numa corrida grande de fazer uma capilarização desse combustível no mercado, tá? E é muito bom. O etanol aditivado é muito bom. Aí você estava falando da centralina. Pô, a central do carro ela tem que usar um pouco de gasolina, um pouco de etanol. O que acontece? Na verdade, o carro, quando ele é produzido aqui, ele é exportado também. Lá fora não tem esse tipo de combustível. Você não tem etanol ainda nas grandes partes de consumo como a gente tem aqui. A central do carro ela vai ser um pouco programada para você usar esse combustível lá fora, a gasolina, tá? Quando você vem para cá, a base energética brasileira, o que eles fazem? Eles procuram priorizar o etanol. Então, quando você usa etanol no seu carro, sempre, você vai perceber que alguns carros tinham uma marca, eu tô te falando isso porque eu peguei esse carro na companhia para usar e eu sentia muito isso. Quando eu botava gasolina, o carro batia pino. E quando eu botava etanol, ele não batia pino. Entendeu? Por quê? Porque a central ela era um pouco mais modificada para usar o etanol aqui, tá? Então, isso varia de montadora para montadora e de estratégia de venda do produto em si. Entendeu? Você pega um carro e quando você... Porque você tem que fazer um carro, isso é uma coisa legal pra caramba também. Você faz um carro para andar aqui e para andar na China. Sim. O carro tem que atender todos os parâmetros de temperatura, de esforço, de combustível. Então, os caras eles devem ir parametrizando o carro para ele ter uma média que você consiga andar aqui e consiga andar lá e o carro funcione. Esse é o grande barato do gerenciamento de tecnologia dentro de um motor de um carro, né? Entendi. Por exemplo, nessa parte da centralina, a gente chegou lá, eu sou da época do Passatão a álcool, que a gente tinha que puxar o afogador, o pé lá no fundo, porra, tinha hora que não funcionava. Então a gente via que no carro carburado, o álcool ele tinha uma potência de torque muito maior do que o carro a gasolina. Isso continua acontecendo nos carros injetados? Então, na verdade, quem corrige isso é a central. Ela lê o produto, que é fantástico, e aí ela ajusta o ponto do carro conforme a quantidade de gasolina que você vai botando no seu carro. Hoje você já bota uma gasolina com etanol. Entendi. Cada gasolina, a formulação da gasolina, ela tem um pedaço de etanol dentro. Que 27% dessa gasolina comum, ela tem etanol,
Então, você, teoricamente, já bota. Então, a central ela vai fazendo essas correções dentro da parametrização que a fábrica estipula para aquele carro. Mas, realmente, naquela época que a gente tinha... Eu ainda tenho carro a álcool também, eu tenho uns carros a álcool, com carburador. Naquela época, isso fazia uma diferença absurda. Porque você não tinha tecnologia para, na hora que você ligar o carro, o ponto avançar ou atrasar, o ponto de fulgor ali, na queima daquele produto, ele ser um pouco mais forte ou um pouco mais fraco. Você não tinha isso. Pô, se tu andava num Gol GTS a álcool e uma gasolina, pô, de final, beleza. Agora de torque, de início, de arrancada, nem se comparava. O álcool sumia. Eu tenho um Gol GT que é realmente uma pérola. Assim, é um dos poucos carros inteiros e íntegros que eu já tive e já vi. E eu consegui fazer uma coisa nele, porque, assim, esse a gente já está entrando num pedacinho de outro assunto, mas a gente parqueia e volta. Sim. Carro antigo, ele tem que ser bom de dirigir. Sim. Ele não tem que ser bom de olhar, ele tem que ser bom de dirigir. E eu, nessa busca incessante de tentar aperfeiçoar aquele equipamento para eu vestir, entrar e dirigir, eu conheci muita gente nesse mercado. Então, eu tenho uns caras assim que eu gosto muito e tenho muito contato com eles. São caras muito técnicos. E aí, o que a gente fez? Eu nesse meu Gol a álcool, não tenho intenção de vender, eu tirei o motor dele e coloquei uma injeção programável com uma caixa de marchas melhor. Era um carro 1.8, com uma caixa de 4 marchas, carburação a álcool. É um GT84. O que eu fiz? Eu refiz o motor dele, coloquei um gerenciamento de injeção que eu possa acertar, coloquei uma caixa de marcha. Cara, melhor. O carro ficou outro carro. Normalmente, nos Estados Unidos, eles chamam isso de rust mode. É quando ele pega o carro antigo e consegue transformar o carro todo por dentro. Ou seja, a gente melhora a suspensão, a gente melhora a forma do carro dirigir, melhora o motor. Tudo isso parametrizado para você ter uma sensação sensorial para dirigir o carro. Ele aplica as novas tecnologias a um protótipo antigo. Exatamente, você tem a sensação sensorial. Então, é muito legal, no domingo, quando você pega seu carro e você dirige o carro, você não perde nada para um carro muito novo. Você não fica cansado. Você não fica cansado, você tem a vontade de dirigir. Porque o carro antigo, a tecnologia, ela vem evoluindo. Se você pegar um carro de 84, você vai sentar, não é a mesma coisa que você sentar num carro novo. Você vai... Tudo, o mundo parece que para ali. E aí, quando você começa a fazer esses ajustes, freios melhores, amortecedores melhores, você muda algumas configurações de apoio do motor na própria carroceria do carro. Cara, você vai transformando aquele carro num carro que você tem a sensação de que você gosta de dirigir. Isso é o mais importante. Então, eu consegui fazer uma bem pequena coleção de uns carros que eu gosto de dirigir. E aí a gente vai modificando isso. E com isso você... Por exemplo, eu uso etanol nesse Gol. Entendeu? É um carro legal pra caramba de dirigir. Aquele carro divertido, sabe? Você Quero senta andar. Então, vai andar. Quero andar. Da próxima vez que tiver os encontros, eu trago. Eu queria também, aqui no meio, agradecer a todos os clubes de carros antigos do Rio de Janeiro. Esses caras realmente fazem um trabalho muito legal. O Veteran Car, o Lords, o Duques, sabe? O pessoal do Puma Clube, porque eles conseguem reunir tudo que a gente tem de bom num final de semana. Que são amigos, são carros, são bate-papos excelentes, tecnologia, porque você tem uns caras aí que conhecem muito do negócio e vão lá para conversar. Quer dizer, então, essas mudanças, a gente está sempre com um bom produto olhando para o mercado. Por exemplo, eu sou muito fã do etanol, eu gosto muito do etanol. Legal. Eu acho que é uma parte, um orgulho brasileiro, a gente consegue desenvolver essa ferramenta que é uma tecnologia nossa, e a gente exporta muito bem ele, e a gente consegue tirar o máximo que a gente pode desse produto. Sim. Tu acha que a gente pode estar com o etanol no caminho do que é o gás natural ou o diesel em questão de incentivo por essa parte ambiental dele? Porque a gente vê, eu tenho visto muita gente colocar gás em carro e às vezes o cara nem usa tanto gás, mas para baratear um IPVA, esse tipo de coisa. O que acontece? Na verdade... falando de GNV um pouco, 75% da frota brasileira está no Rio de Janeiro. De cada 4 carros, 3 no Rio de Janeiro
tem GNV. Dos 4 carros de GNV no Brasil, 3 estão no Rio de Janeiro. Caramba. O que acontece? O GNV, ele é uma plataforma energética com um custo muito barato. Apesar de que ele está começando a subir agora demais. Sim, né? muito. A gente tem alguns problemas de usinas em lugares diferentes, acordos governamentais diferentes. Teve aquele problema na Bolívia, né? Isso, exatamente. Mas o gás, ele, para quem usa como trabalho, ele é uma ferramenta muito importante. Eu acho que daqui a um tempo o etanol ele vai suprir essa cadeia, tá? Tem um estudo, se eu não me engano, acho que é a Mercedes já tem um estudo de fazer caminhão a GNV. Só que é um estudo muito ainda embrionário, porque os cilindros são complicados, o carro ele não foi feito para usar o GNV. Teve uma fabricante aqui no Brasil que começou a fazer, mas ela parou. Foi caminhão? A Fiat. A Tetra Fuel, né? Tetra Fuel. O que acontece? Isso, um projeto de um carro, acredito eu não sou engenheiro de formação, minha formação é totalmente diferente dessa. Mas você tem que ter equilíbrio. E quando você coloca um cilindro de GNV no carro, você tira peso, todo né? o peso. Você tira o centro de gravidade do carro, porque o centro de gravidade não é só para frente e para trás. Você tem toda uma aerodinâmica de frenagem, de aceleração, de lateralidade. Isso modifica a estrutura do carro. Mas, enfim, como que nem a gente... Eu estava vendo o podcast de vocês ali do Luigi falando, cara, eu tive que comprar uma empresa porque só o brasileiro faz. Então, é mais ou menos isso. A gente vai adaptando. Mas o consumo do GNV, para o cara que opera, é muito importante. E o Estado do Rio de Janeiro dá um incentivo para isso, tá? Ele subsidia um pedaço desse negócio, que é a redução do IPVA. Quer dizer, então fica muito atrativo. Mas eu acho que daqui a um tempo, conforme essa matriz energética vai aumentando, a tecnologia vai andando, o governo vai olhando isso com outros olhos, eu acho que o etanol ele vai suprir essa parte do GNV. Se você me perguntar tempo, eu não consigo te precisar isso, porque, como eu te falei, o Brasil não é para amador. Sim. Cada hora é uma coisa diferente. A gente tem que estar se defendendo o tempo inteiro. Mas eu acho que, no caminho de via de regra, isso tem uma tendência a acontecer. Quanto que o etanol hoje, como combustível puro, ele representa da fonte energética brasileira? Cara, isso é uma informação que eu não consigo te dar. Eu não sei, mas eu sei que ela faz uma grande parte na economia do Brasil. Por que eu não posso te precisar? Porque eu não sou especialista nisso. E a verdade também, eu não me preparei para isso. Eu não tenho essa pergunta. Mas eu acho que isso não é difícil da gente encontrar, não, tá? Hoje, graças a Deus, a gente tem informação. A gente tem vocês falando de tudo. Porque antigamente, qual era a nossa informação? Era 8 horas da noite, e só tinha aquela informação. Você não tinha nem com quem brigar. Se o cara falasse que era preto, era preto. E aquilo era lei, né? Então, exatamente. Hoje, o mundo e o Brasil faz com que você tenha informação, com que você fale de política. Cara, eu acho isso fantástico. Sim. A minha filha de 15 anos estava no outro dia conversando com as amigas no aniversário dela de política. Isso é importante. Sim, a gente precisa ter a informação. E essa abertura de mercado que a internet trouxe, que todo mundo... tem fake news. Cara, mas faz parte do jogo. Sim. Eu acho que a informação, ela tá ali. O cara que quer a informação correta, ele vai atrás. Você tem grandes empresas que fornecem as informações corretas em tempo real. Até porque não dá para estudar a vida inteira em um livro só, né? Exatamente isso. Esse é o grande lance do mercado internacional e principalmente da economia. E o Brasil, a gente vai muito bem nesse mercado. Por mais que a gente ainda... Eu acho que o mercado aqui ainda tinha que ser um pouco mais aberto, eu acho. Tínhamos que ter mais competidores aqui dentro, na minha opinião, como consumidor. Pô, legal. Sabe? E aí vai na segunda pergunta que eu imaginei naquela hora. Hoje é um dia que a gente tem uma substituição de presidente da Petrobras. Saiu uma galera lá da diretoria. E está muito vivo a questão da privatização da Petrobras, que é uma coisa que eu acho que vale demais o debate, trazendo aquela história que tu falou lá atrás do Collor, que a gente tinha 4 montadoras no Brasil e começa a vir o outro. O povo só tem a ganhar isso, e o país em si, né? Eu tenho uma vírgula para falar nisso. A gente precisa, assim, no meu entendimento, a gente precisa entender o que a Petrobras é. A Petrobras é uma empresa realmente... líder de mercado e que dá lucro para o acionista, ou ela é uma empresa que ajuda a economia energética do país a andar? A gente teve uma mudança, na minha opinião aqui, muito ruim
de uma plataforma de entendimento de precificação de combustível no Brasil. A gente acordou um dia tendo a Petrobras sempre ajudando a fazer aquele meio do caminho na inflação e no combustível no Brasil, e no outro dia a gente acorda e fala, agora nós somos uma empresa que vamos dar lucro e vamos para o mercado internacional. Eu acho isso muito legal, mas só que eu acho que tínhamos que ter feito uma preparação antes, devagar. Isso deu uma movimentação no mercado, tanto financeiro como de consumo, porque hoje você acorda e não sabe quanto é o combustível, entendeu? Então eu acho que esse é a grande questão, que eu escuto muito o Paulo Guedes, eu gosto muito de escutar ele, e ele estava no outro dia numa entrevista falando com o Rodolfo Schneider sobre isso. Cara, o que a gente vai fazer? A gente vai, ou a gente vira a Petrobras, por um lado, totalmente socioeconômico, ou a gente continua com ela como um grande player no mercado internacional. Eu acho que a grande discussão do presidente hoje é isso, né? Pô, a Petrobras tem lucros, vamos usar um pouco disso para cá e para lá. Mas, assim, como eu não entendo muito de política, eu gosto muito de falar, mas isso é uma coisa que eles têm que se acertar lá. Eu vejo que tem uma saída, eu acho que o mercado tem que ser aberto. Se você me perguntar se eu acho que a Petrobras tem que ser 100% privatizada, aí eu vou te falar que eu não sei, porque eu acho que o mercado no Brasil, ele precisa passar por algumas transformações. Cara, a gente é uma nação muito nova. A gente só tem 500 anos. Pelo que eu vi aí, a proposta, eu acho que seria a Petrobras passar a ter 45% das ações. Continuar sendo uma sócia, não majoritária para tomar todas as decisões, mas venderia essa fatia. Você acha que a Raízen, a Shell, veria com bons olhos essa privatização da Petrobras? Cara, eu acho que é um mercado para ter mais competidor. Quanto mais competidor você tiver, melhor. Se eu puder, com a minha empresa, trazer produto de outros lugares, sem ter dependência totalmente de um lugar, onde eu possa ter briga de preço para eu estar bem mais posicionado no mercado, eu acho que vale a pena. Sim. Agora, assim, eu não posso te falar em nome da Raízen, porque eu não tenho esse conhecimento técnico. Mas, na minha opinião, quanto mais competidor tiver, eu acho que fica muito melhor para o consumidor. E para o investidor também, quanto mais liberal o mercado for, exatamente, mais animado ele fica, né? Isso, gente, eu converso muito isso na minha casa, com a minha esposa. A minha esposa, ela é professora de yoga, e ela é professora de meditação, é uma pessoa muito espiritualizada. E a gente conversa muito sobre esses assuntos. Eu falo com a Fernanda, cada vez mais a gente tem que ter um ponto de escolha. Se você, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, vamos sair do nosso mercado aqui e vamos para os Estados Unidos. Pô, eu tenho um amigo lá, o Jardel, ele mora nos Estados Unidos agora, por opção, porque a classe média no Rio de Janeiro está esvaziando, na minha opinião. Você está ficando com a classe que não consegue subir, porque não tem infraestrutura para isso, e a classe média, que é a grande maioria que sustenta o Estado, paga imposto, compra, investe, consegue colocar, ter uma capacidade maior mental do filho estudar e melhorar, esse cara não está conseguindo ficar no Rio de Janeiro. E esse meu amigo fez uma escolha dessa e saiu. Tu vai encontrar eles em Lisboa ou em Orlando, né? Orlando, então. Ele, na verdade, ele está na Flórida, mas ele não está em Orlando, ele está numa outra cidade. Então, ele é um cara que entende muito de carro. A minha trajetória no mundo automobilístico, ele fez muita parte, porque ele é um irmão que eu não tive. Então, a gente troca muita ideia, e agora, ele nos Estados Unidos, a gente tem uma outra visão. Pô, a gente acorda de manhã, é um preço, de tarde é outro preço. Mas o mercado lá, ele é um mercado maduro. Ele é um mercado de economia liberal, diferente. Então, você pode conseguir fazer a adequação do preço conforme o preço que você compra. Diferente daqui, que tem N, pênaltis, imposto, vírgula. Aqui é um negócio complicado pra caramba. Aqui você tem 200 mil produtos. Gasolina comum, gasolina aditivada, você tem etanol comum, etanol aditivado, você tem diesel comum, diesel aditivado, diesel super aditivado. Meu irmão, é uma confusão absurda. Então, quando você tem um mercado mais maduro, esse tipo de precificação e de economia funciona melhor. Eu acho que a gente vai caminhar para isso. Na minha opinião, a gente vai caminhar para isso. Precisa o time lá dar uma ajeitada lá em cima, os caras que nós colocamos lá, precisamos dar uma ajeitada para o negócio seguir
remando para frente. Mas, em relação a isso, eu acho que sempre a competição, ela favorece tanto o consumidor quanto o mercado. Legal. Vou aproveitar e vou dar uma meia volta aqui. Tô vendo a foto do teu Opala, que foi um dos carros que me inspirou por carro antigo. Legal. Vou aproveitar aqui, ó. Tá dando para focar aí, Bruno? Eu tenho muita literatura, porque a informação te traz isso, né? Antigamente a gente não tinha internet. Então, qual era a nossa fonte de informação? Pô, era a revista, cara. E era aquela fonte de informação que você lia. Então, essa revista, ela até acabou, a Oficina Mecânica, ela não existe mais. E na época, a gente, junto com a Widman, a gente fez um trabalho muito legal, porque isso no Rio de Janeiro era muito recorrente. O carioca gosta muito de carro também. Apesar de ser uma coisa difícil de você falar com carioca, porque você tá competindo com duas coisas, assim, muito fortes na cultura carioca, que é a praia e o futebol. Sim. Quer dizer, então, o cara que gosta de carro é o cara que gostava de ler, o cara que gostava de entender, que queria fazer. E aí, grandes empresários, naquela época, na década de 80, na década de 90 e no iniciozinho de 2000, eles viam já esse mercado como um mercado bastante promissor. Um mercado que gera emprego, gera tecnologia, entendeu? Que gera riqueza para dentro do próprio Estado. E a empresa, a Widman, a empresa do Igor, era uma empresa muito voltada para isso. Na época, eu trabalhava na Shell. Hoje eu trabalho na Raizen porque teve uma joint venture em 2011. A Raizen, a Cosan comprou a 50% da participação, fez uma grande joint venture e criou-se a Raizen. E aí na Shell a gente tinha muito esse ímpeto de desenvolver produto e de querer sempre falar com o consumidor. E aí isso foi uma arrancada que o Rio de Janeiro, que a gente fez, no Rio de Janeiro em 2004, a gente fez um grande evento que eu, como Shell, consegui colocar um caminhão de combustível lá, parado lá dentro do autódromo para fornecer combustível para os corredores, para os competidores. E a gente queria montar um carro para dizer como era bom ter um carro antigo já naquela época, em 2004, como era ter um carro bom que você sentasse e dirigisse. Essa matéria ela foi feita pelo Eduardo Berlusconi, acho que vocês conhecem, é um grande cara aí na mídia hoje. Ele trabalhava na Full Power, a Full Power eu acho que ainda é dele. Exatamente. Então nessa matéria ele tá dirigindo o meu carro, engraçadíssimo, que é ele tirou as fotos, ele estava dirigindo. E isso começou a abrir o mercado do Rio de Janeiro, porque o que a gente fez? A gente conseguiu, eu turbinei esse carro, era um carro 4 cilindros, a gente turbinou o carro. Abre depois a revista para você ver a matéria. Pô, pode abrir? Lógico, pode abrir. A gente... Eu sou meio estabanado, você sabe. A gente turbinou o carro e a gente andava com etanol lá. Era um carro 4 cilindros e era legal demais, era super divertido. E aí, o que acontece? Tem um slogan que eu gosto muito de usar, que não adianta você ter potência sem controle. Pirelli, slogan da Pirelli. Então, a Pirelli, ela é fantástica falando isso. Então, o que a gente lá na frente pensou? Pegamos o carro, levamos para o Widman, a gente trocou os amortecedores, colocamos uns amortecedores um pouco mais calibrados, colocamos uns pneus bacana, colocamos uns pneus P0 no carro, mexemos na ergonomia da suspensão, isso para o carro andar legal. Faz as honras aí. Então, esse carro é coisa de maluco. Esse carro é muito legal, cara. E esse carro tá comigo até hoje, esse carro tem 26 anos comigo. É mesmo, cara? A minha esposa chegou na igreja nesse carro, tem toda uma história. E é uma história do Rio de Janeiro. Tá aqui, ó, o Widman aqui, a Pirelli junto. Na época tinha uma revista chamada Revista Hot, que ela acabou também. Caraca. Então eu tenho muita coisa em literatura na minha garagem. Eu tenho uma garagem que é como se fosse uma oficina. Muitas das coisas eu faço nos meus carros. Eu não sei se é um pouco de toque. Pô, eu gosto de fazer, tem que ficar do jeito que eu quero. É um hobby. É um hobby, exatamente. Aí o Igor conhece alguns carros. Então... Pô, peguei a doença na fonte. A gente procura chegar ao máximo da perfeição e você ter aquela sensação sensorial de dirigir o carro. Isso, para mim, é uma coisa que está em tudo que a gente faz. Como, por exemplo, eu trabalho há muitos anos nesse mercado de combustível, eu gosto muito do que eu faço, entendeu? Isso me traz uma satisfação muito grande. Vir aqui, poder falar para vocês de combustível, falar um pouco de mercado, falar de carro.
carro, ele remete a pessoas, a amizade, entendeu? Eu tem uma passagem muito engraçada, tenho mais ou menos 1 ano e pouco, eu comprei um Fusquinha, novo demais, um branquinho, e eu fui fazer a vistoria do carro na Ilha do Governador. Aí falei com meu amigo, e eu falei com outro amigo meu, eu falei, cara, vai me seguindo aqui, porque, meu irmão, se der algum problema, porra, 2 horas da tarde na linha vermelha, cara, não deu outra. O carro acabou a gasolina. Porque o medidor não tava... Eu achava que tinha... Cara, eu parei o carro, foi uma coisa assim muito legal. Todo mundo parava querendo te ajudar. Eu falei, caraca, é um Fusca. Rapaziada, beleza, obrigado. Quer gasolina? Amarra aqui. Quer dizer, o carioca e o brasileiro, ele gosta de carro. Era um Fusquinha, sabe? Então isso remete o quê? A uma paixão que todo mundo tem. Sim. Todo mundo, quando vê um carro antigo parado no sinal, ele fala, pô, meu pai teve um daquele, meu avô teve uma série desse carro. Isso traz lembranças boas. Porra, isso às vezes, cara, e é muito engraçado isso. Isso às vezes o cara tá cheio de problema no trânsito. O cara para o carro assim, ele para e o filme começa a passar e ele começa a ter uns insights bons na cabeça. Porra, meu avô tinha aquele carro, cara, que maneiro. Eu era moleque, andava lá atrás naquele negócio dentro do Fusca. Eu, meus primos, todo mundo indo pra Quinta. Porra, indo pra Quinta da Boa Vista. Então isso traz uma boa lembrança. E eu acho que a gente precisa continuar falando de carros, principalmente no Rio de Janeiro. A gente tem a praia, a gente tem o futebol, mas o carro, ele é um fator de união entre as pessoas. Sim. Desculpa, agora me bateu até uma saudade. Realmente remontou toda uma história. Eu vivi muito no autódromo, né? Sim, eu lembro. Eu falo que eu fui incubado dentro de um pneu, né? Tenho orgulho de ser borracheiro. E muito desse tempo eu passava no autódromo. E de uma hora para outra o autódromo morreu. Então, no Rio, a gente sempre teve a competição da praia, porque carioca, fez sol, vai pra praia. Exatamente. Tem o futebol, que normalmente era no domingo, mas a gente ainda tinha o autódromo que falava alto e o carioca ia. Qual a ausência do autódromo? O que você vê aí? Como é que você acha que está o futuro de um novo autódromo no Rio? Então, isso é muito político, né, cara? Assim, na minha opinião, o autódromo onde os caras querem fazer não existe, cara. Deodoro, né? Porra, não existe, cara. Por quê? Porque o Rio de Janeiro realmente está passando por um problema de degradação social, na minha opinião. Uhum. Eu posso falar isso para vocês porque eu trabalho na rua o dia todo dia. Eu sou consultor e eu vou a posto de gasolina praticamente todo dia. E eu falo com todas as camadas de classe, desde o frentista até o dono do negócio. E você passa e olha, o Rio de Janeiro está sofrendo essa degradação. Um autódromo naquele lugar, eu acho que vai ser muito difícil de sair, na minha opinião. Porque a impressão que eu tenho é que, o cara que gosta de carro é um cara de uma elite. Não é, cara, não é. Não. O veículo, ele é uma paixão de todo mundo. Sim. Do cara que é frentista... Porque às vezes, por exemplo, se você pegar muito frentista, trocador de óleo, os caras têm carro e só usam produto premium, tá? Pode ser o carro mais antigo que tem, mas o cara usa produto premium. Até o cara que tem muita grana e gosta e tem acesso a esse tipo de equipamento. O que a internet trouxe hoje pra gente foi essa abertura de mercado. Porque o frentista lá, através do telefone dele, ele tem essa informação do equipamento mais top, ele precisa... O cara que gosta de carro, ele precisa sonhar em ter o melhor. O ser humano, ele tem que ser movido por essa motivação, em querer melhorar de vida. Isso é a motivação de todo mundo que trabalha, e principalmente em posto de gasolina. O cara tem que entrar E o carro é um grande troféu, Lógico, né? O carro é um grande troféu. O carro é um grande troféu. E é um troféu, na minha opinião, particular para o cara. É uma conquista, é um bem de conquista. Como o cara tem o primeiro sonho de conquistar a casa, ele tem o sonho de conquistar o carro. E a vida só melhora depois disso, né? Lógico, e para todo mundo. A gente tem uma geração que eu acho que as grandes montadoras, inclusive eu acho também que as empresas de combustível precisam olhar um pouco mais para isso. Que é uma geração que precisa se motivar a ter coisas melhores. Sim. Um carro melhor, uma disputa um pouco mais acirrada para você ter aquela gana de ter aquilo e construir as coisas para todo mundo. Sim. Eu acho que... Porque hoje o jovem... eu peço um Uber, o foco, ele muda, mas a vontade de querer crescer e ter essa vontade de poder ter um veículo, eu acho que ela não pode morrer.
É a minha opinião. E vem o carro elétrico mudando isso. Ele não quer ter um carro porque polui, tá bom? Mas tem um carro elétrico, tem um carro híbrido. Então vamos para esse meio de locomoção. E a gente vê, assim, várias modas, né, Eu não posso falar que eu tô há tanto tempo assim, mas vamos botar que eu já tô há 20 anos vivendo ali o negócio na veia. Eu lembro na época, porra, que a gente fez essa ação com o Opala, foi uma época muito forte das rodas, da customização, rebaixar e tudo mais. Então a roda entrou na veia, eu sempre fui apaixonado, sou até hoje. Esse doido aqui também, a gente se conheceu muito por conta disso. E o que eu vejo agora mais até em voga, né, é a questão do stage, é a preparação, e é um assunto que está muito difundido no nicho, mas tem pouco acesso ao conhecimento. Se a gente pegar um pouquinho de combustível, preparação, as novas modas, o que o stage representa nessa virada? Eu acho, assim, você tem grandes caras fazendo grandes trabalhos. Eu tenho um amigo meu, o nome dele é Guilherme, eu estava até comentando com o Igor, ele é da Avantgarde. Ele é o cara que cuida do meu carro particular. Eu saio daqui do Rio, vou para São Paulo. É um cara muito didático, muito técnico e um cara muito experiente. Porra, na oficina dele, aterriza cada nave assim, absurda. E essa vontade de querer entender como o carro funciona, porque as coisas ali não funcionam por empirismo. Eles funcionam porque ele tem técnicos muito bem treinados, ele sabe o que ele está fazendo. E essa forma da nova geração mexendo no carro, do stage, isso traz uma tecnologia absurda. Esses caras mexem em mapas que você olha e não acredita que aquilo funciona. E aí, com esse tipo de preparação, você entra num novo mercado, onde é um mercado tecnológico. Hoje em dia, as coisas elas estão mudando numa velocidade tão rápida que, por exemplo, é muito difícil você ter uma pessoa de geração 3, 4 gerações depois da minha, assim, por exemplo, a minha filha, que vai se formar em direito. Hoje a tecnologia, o mundo, ele gira em torno de outras coisas. Então a tecnologia, ela fala muito por si só. E o carro, ele é uma fonte muito inspiradora de tecnologia. Então quando você tem, por exemplo, que nem o Guilherme lá na Avantgarde, um cara que cuida do carro, entende do que faz. Pô, os vídeos desse cara são coisas assim absurdas. Eu tô te falando porque eu conheço o cara, eu tive lá. Então, é muita técnica, é muito aprendizado, é muita tecnologia envolvida naquele trabalho. Para quê? Para que cada vez você tenha um conhecimento melhor e você acaba capacitando pessoas para isso. Sim. A tecnologia, ela capacita pessoas para um mundo melhor. Sim. Então, eu acho que isso vai fazer uma grande curva de subida para a gente colocar mais gente no mercado, mais jovens. Hoje todo mundo tem um celular, hoje todo mundo consegue entrar em qualquer site, as coisas estão muito mais abertas. E esse tipo de profissional, mexendo com essa tecnologia e com a paixão que o brasileiro tem, eu acho que a gente tem um mercado muito mais impulsionado. Eu tenho grandes amigos que me ajudam, eu não mexo, mas eu tenho grandes amigos que me ajudam muito. Eu tenho um cara que eu acho um ícone aqui no Rio de Janeiro. Não sei se vocês já escutaram falar no Anselmo, Papalégua. Uma figuraça, mas entende de carro demais. E ele que me ajuda a fazer toda essa forma de perfeição num carro. Papaléguas é um cara que conhece muito sobre automóvel no Rio de Janeiro. A gente tem a Widman, a própria Widman, que ela é uma precursora em grande parte de colocação de roda, de geometria, de preparação de motor, de conserto de coisas que ninguém conseguia consertar. A gente levava para lá técnicos formados, pessoas capacitadas, pessoas felizes trabalhando. Um dos gerentes dele é meu amigo pessoal, a gente praticamente entrou junto. Eu entrei na Shell e o Giovanni entrou na Widman. O Giovanni a gente... o Giovanni é uma bíblia naquele negócio. Entendeu? E é um cara que ele é um cara carismático, é um cara que entende, é um cara que acolhe o cliente. Entendeu? Eu mesmo, mando... Eu faço muito negócio com ele, eu ligo pra ele e falo, cara, preciso da tua ajuda. Ele manda pra cá que a gente resolve. E isso, manda pra cá que a gente resolve, é uma coisa que não tem preço. E resolve, né? Não é uma bravata, exatamente, né? Entendeu? Eu tenho um amigo meu que, esse cara é um engenheiro, ele trabalhou muitos anos na Caterpillar, e aí
pelo motivo da Petrobras acabar com alguns contratos no tempo da Lava Jato, esse cara ficou em casa. A gente até nominou a empresa dele como AD Performance, é o Adilson. É um cara de Piracicaba que o cara saca demais de carro. O meu Gol foi para lá, para ele colocar o meu Gol do jeito que a gente precisava colocar. Todos os parafusos com a mesma medida, a suspensão geometricamente feita. Ele pegou todas as peças originais do Gol e remontou meu carro com as peças originais. Quer dizer, então você tem ainda esse tipo de profissional dentro de algumas garagens que é um cara super detalhista. E é um cara, para tu ter uma ideia, esse cara, ele conserta rádio antigo. Porra, se ele conserta rádio antigo, meu amigo, eu fico até com medo. Ele agora, essa semana, mandou para mim, pra gente botar no Gol, ele mandou um PLL Rio de Janeiro, que a gente montou. Cara, isso não existe mais. Ele montou o PLL Rio de Janeiro com Bluetooth. Tá bom pra você? Toca-fita? Um toca-fita. E ele vai entrar no Golzinho lá. Quer dizer, isso é uma coisa que, quando a gente chega em algum lugar, que o cara olha aquele cara, pô, mentira. Foi o que eu olhei pro teu Fusca. Exatamente. O cara fala, mentira, cara, isso daí não existe mais. Funcionando perfeitamente com Bluetooth. Meu pai teve num Gol GTS que a gente, né, aquela época da gaveta, isso, pô. Saía, arrancava a gaveta e ia jantar com a gaveta na mão. E passear no shopping era mó onda. Eu pedia pro meu pai pra carregar, deixa eu carregar a bandeja, cara. Isso era um status. E olha só, é uma tecnologia que a gente já mudou várias vezes. O meu carro hoje quase anda sozinho, o carro da família. Mas o cara consegue preservar e é técnico, é manual, é lendo, é entendendo, pegando alguns insights na internet. Esse meu amigo, esse Adilson, a gente montou um carro, um MP Laffer de um chefe meu. Ele trabalhava comigo, ele se aposentou, Zé Augusto, um cara também comercial demais. E ele me deu uma missão, ele sabia que eu gostava de carro e ele falou, cara, eu vou te dar uma missão. Eu falei, pô, o que é? Tu vai me ajudar a reformar um MP Laffer que está na família durante muitos anos. Cara, eu vou te falar, aquela missão foi... Demoramos quase 3 anos. Pintamos o carro aqui no Charles, ali na oficina do Charles. E aí eu tive que fazer uma varredura de catálogo, porque eu nunca tive um MP Laffer. Cara, mas a gente fez É um trabalho de pesquisa... Não, tu não faz ideia. A gente fez um aparelho maravilhoso. O presidente do clube do MP Laffer de São Paulo, o Walter, é um cara também muito estudioso. Ele viu o carro, ele adorou. Mas a gente fez um carro para ser dirigido. A gente colocou direção elétrica de kicks no carro. Sabe o que é isso? Ficou perfeito. Entendeu? Reposicionamos e redesenhamos a geometria da suspensão do carro. Motorzinho original, caixa original, mas a porta fecha que nem geladeira. A capota ficou perfeita. O painel com todos os instrumentos da época restaurados à mão, perfeito. A gente fez uma obra... Refez o carro... Nos mínimos detalhes, fazendo que o carro fique legal. E esse meu chefe, ele... quando foi receber o carro, a gente estava em Itu, em Salto, porque... Aí a gente volta um pouquinho lá atrás do esvaziamento. O meu cunhado trabalha numa multinacional também, o Mário... coincidentemente o nome dele é Mário também. A gente está montando o carro dele, uma Paraty 99, estamos fazendo nesse padrão. E aí eu fui para a casa dele e a gente foi entregar o carro. Então meu chefe de Salto, pegou o carro e foi dirigindo para São Paulo. E ele adora andar com carro por São Paulo. Os caras param e falam. Então, tudo que a gente fez na melhor forma possível para o cara ter a melhor experiência sensorial. Sim. Isso é que é o mais legal. Que, cara, você ia sentar num carro antigo, que é ruim de passar marcha, é ruim de dirigir, cara, você vai sair de lá, carro antigo não foi feito para ficar parado, ele foi feito para andar. Sim. Então, a ideia nossa é essa. E esses meus amigos, que são amigos e são muito, tanto o Papaléguas como o Adilson, são pessoas que entendem desse negócio e fazem isso, essa paixão, continuar passando de geração para geração. Sim. E o interessante disso aí, que a gente aqui, de vez em quando a gente fala isso, né? Que o brasileiro, principalmente o homem, quando ele é moleque, ele tem 2 paixões ou as 2. Ou ele é apaixonado por futebol, ou ele é apaixonado por Fórmula 1, exatamente, ou ele é apaixonado pelos 2. E é impressionante como a gente não tem incentivo na parte automobilística no Brasil, cara. Cara, é uma coisa que eu fico imaginando.
porra, eu cresci vendo Ayrton Senna e tu acordava corrida no Japão e tu brigava com teu pai, eu quero ficar de noite. E era só um canal. E exatamente. Sentava, não, tem que passar. Pô, na minha casa, eu moro no centro da cidade, eu moro ali no bairro da Gamboa. O primeiro bairro do Rio de Janeiro, o bairro da Gamboa. O segundo foi São Cristóvão. Então, tem uma antena da Embratel muito em cima no Morro da Providência. E, cara, era um problema, né? Porque era fantasma pra tudo quanto era lado. E aí, 3 carros, 2 carros. Mas tu ganhou, não ganhou? Mas a vontade da gente ter... Primeiro que a gente tinha um ídolo. Sim. Isso é uma coisa importante, na minha opinião, para uma grande nação. A gente tem que ter um ídolo. E um ídolo que faz coisa boa, tá? Sim. Um ídolo que motiva você a ter bons pensamentos, Sim. motiva você a querer estudar. Pô, quem não queria? Eu não sou engenheiro, mas eu me lembro que alguns amigos meus da minha época que estudaram nas escolas técnicas eram os caras. Pô, meu irmão, o cara estudava na FATEC, o cara era... Entendeu? Hoje você já não vê isso. Hoje eu vejo... Hoje eu não sinto isso. Até no próprio jovem que já vem para o mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente tinha que reavivar isso. Diferentemente, quando você vai para um outro país, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Quando eu vou para lá com o Jardel, a gente marca no calendário todos os possíveis e impossíveis encontros de carro. Porque é ali que a gente vê, ali a coisa acontece. E a gente visita algumas concessionárias, oficinas. A gente foi em Naples, eu fiz até um vídeo, fomos na oficina da Ferrari. Pô, cara, é um negócio assim que tu não acredita. E é o seguinte, lá é tudo... Pô, o cara olha o manual. A gente tem uma tecnologia brasileira que é a vontade de aprender. Então, se a gente conseguir passar isso junto com o conhecimento, a gente... Organização, você entra na oficina... Eu entrei na oficina da Ferrari com ele e a gente deu uma volta, a gente olhou a oficina, olhou os carros... fizemos algumas perguntas, eu fiz uns vídeos legais pra caramba, vídeo interno, não pra divulgar, porque isso é um histórico que eu vou ter. Eu digo muito, eu brinco muito lá em casa com a minha família, é o seguinte, quem não tem dinheiro conta história. Sim. Então eu quero contar história quando eu estiver velho. Sim. Entendeu? E aí, eu e o Jardel, a gente olha muito esse mercado. E ele é um cara que é muito relacionado lá, com muitos grupos. Ele tem uns amigos lá que levam o carro daqui para lá. O Jardel ajuda a preparar o carro para os caras. Isso que eu ia aproveitar para te perguntar, porque a gente sempre tem um movimento muito grande, né? Os Estados Unidos é uma referência no mercado de carro, o maior mercado do mundo, e os caras lá são apaixonados. Sim. E a gente sempre consumiu o carro americano, sempre desejou o carro americano. Como é que é esse movimento que leva carros brasileiros? Quem são os apreciadores lá? São os brasileiros morando lá ou os americanos que começam a se encantar? Assim, pelo que eu converso muito com o Jardel, na verdade, o brasileiro que mora lá, ele é muito apreciador do carro brasileiro. Mas o americano gosta também, porque o americano, ele é um cara que gosta de novidade. Ele gosta de novidade. E tá enraizado no cara, ter o carro dele, ter a garagem dele, mexer no carro dele. Isso é uma coisa americana. É cultural, né? É cultural, exatamente, isso é cultural. Então, por exemplo, eu tive lá agora... no início do ano, eu passei um tempo lá com ele, e aí a gente vai numa loja, eu fiquei impressionado, eu gosto muito de ferramenta também. Porra, loja de ferramenta é um negócio lá, cara, que eu falei, Jardel, vamos sair daqui. Você gasta tudo, né? Falei, eu vou gastar meu dinheiro, minha mulher vai me matar, vamos sair daqui. Então, você tem acesso às coisas lá, tá? Isso é uma coisa importante. Isso estimula o quê? A curiosidade. Isso, pô, os caras lá desmontam uma Ferrari como eu desmonto meu Fusca ali. Aqui, pra você desmontar uma Ferrari, tu vai falar... Não. O que eu vou fazer se eu tirar essa roda e o parafuso sumir? Aqui não tem. Se perder uma presilha. Exatamente. Então, essa abertura de mercado que a gente teve já está proporcionando muita gente a trazer peças. Você já não fala mais de uma Ferrari, por exemplo, como o Guilherme. O Guilherme desmonta e monta uma Ferrari lá, que nem eu faço no meu Fusca. Mas no meu Fusca eu vou ali em São Cristóvão e compro uma peça. Mas ele faz com uma maestria que a gente não tinha isso aqui. Entendeu? Isso proporciona o quê? Ele faz, mas ele tem um time em volta dele. São pessoas capacitadas para fazer isso. Isso é tecnologia, isso é conhecimento. O ser humano ele está em uma evolução constante de conhecimento. Isso é muito legal. Nos Estados Unidos isso já é cultural. Até porque tem a programação tudo. Você tem Daytona, exatamente, tem NASCAR, exatamente. Tem um monte de coisa que o cara tá o tempo todo consumindo. E o que acontece? A gente tinha a Fórmula Indy aqui.
não vou me lembrar se o Igor ia. Foi, pô. Você foi? Jacarepaguá ainda. Exatamente. A Fórmula Indy era Rio 200. Eu tenho até o adesivo até hoje lá. Cara, a gente quando ia num lugar desse, você tinha acesso a coisas que você só via pela televisão. Sim. Eu fui na tribuna pela Shell. Aí, era um negócio fantástico. E outra coisa mais maravilhosa era o seguinte, você poderia acessar aquele lugar, ao paddock. Você ia lá, olhava os carros, olhava as peças. Isso fazia com quê? Porque todo garoto que gostava de carro ou de tecnologia estava lá dentro. Eu tive o privilégio, pela Shell, de participar de 19 Fórmula 1s consecutivas. Então é um negócio, cara, cada Fórmula 1 que eu ia era uma Fórmula 1 diferente. Porra, o dia que eu fui lá, e o dia que eu andei no Pace Car, o dia que eu bati um papo com o Felipe Massa, o dia que eu conheci o Hamilton, assim, naquele mundo, eu entrei no boxe da Shell, eu conversei com os caras, com os mecânicos, cara, é um negócio assim, pra quem gosta, é fantástico. E essa Fórmula Indy, isso é muito do americano. O americano, ele faz um show business, né? Exato. O negócio dele. Sim. Quanto mais gente ali, mais dinheiro roda no negócio. Sim. O cara gasta, o cara consome ali. E isso proporciona o quê? Uma entrada de tecnologia e de conhecimento e pessoas o tempo inteiro. Sim. Então você vai fazendo essa troca ali o tempo inteiro. Aqui no Brasil, a gente não tem muito essa cultura, na minha opinião. A gente está tendo agora pela facilitação da abertura do mercado de comunicação. Sim. Hoje, pô, eu vejo no YouTube, eu comprei um carro há pouco tempo, cara, eu quero ver como é que funciona essa multimídia no carro. Você entra lá e, pô, tudo que você compra hoje você tem alguém falando desse produto ali. Antigamente você não tinha. Isso é uma evolução muito boa. Isso coloca a gente em outro patamar. Como eu falei para você, a gente é uma nação muito nova ainda. A gente só tem 500 anos. Você tem, porra, povos milenares aí. Se você for para a Ásia, se você for para a Europa, porra, os caras estão há trilhões de anos na nossa frente. A gente é muito novo. Então, tudo que a gente vai fazendo e conseguindo aqui, eu acho que é um passo e uma vitória para quê? Para todo mundo remar para o mesmo lugar. Então tu acha que há esperança da gente voltar às épocas áureas do automobilismo? Pô, de imaginar que a gente teve uma equipe de Fórmula 1, cara. Uma equipe o Emerson Fittipaldi foi o Cooper Sugar, né? A Cooper Sugar, a gente teve grandes pilotos. Tem um que o Igor me conhece muito, eu gosto muito dele, é um senhor de idade, que de senhor ele só tem a idade, é o Amaury Mesquita. Sim. Porra, o Amaury Mesquita foi um cara sensacional. Eu lá em Teresópolis tenho o seu Mário Olivetti. Mário Olivetti, cara. A Amaury Mesquita tava lá enterrado na traseira do Emerson Fittipaldi, numa coisa. Cara, são pessoas que têm a passar pra gente um conhecimento, entendeu? Seu Mário Olivetti ia na loja com a foto do Ayrton Senna com ele. O Ayrton Senna novinho, com a foto com ele aí, ó. A gente no Rio agora conseguiu ser protagonista de novo de uma Stock Car. Pô, foi muito legal, cara. Lá em Petrópolis tem em Itaipava tem 2 ou 3 equipes lá. Tem a Mateus. O Mateus tá lá com uma equipe. Então, olha quanto esse cara gera de riqueza para Petrópolis. Quanto ele gera de economia ali. É todo mundo trabalhando, consumindo. Pessoal sério demais, competitivo. Exatamente. Então, quando você vê, por exemplo, voltando para o Rio de Janeiro agora, uma Stock Car, isso, cara, eu nunca tinha ido naquela parte do aeroporto. Sim. Fiquei doido. E olha que eu trabalhei na ilha há muitos anos. Quando vai ser a próxima? Pô, eu falei, cara, que lugar perfeito para você fazer um autódromo, traz gente do mundo inteiro. E abre precedente para fazer muita coisa, Muita coisa, e ali é o lugar do autódromo, não em Deodoro. Exatamente. Você entendeu? Tu vem do Brasil inteiro. Acesso, não, e é fácil acesso, você entra e sai, você tá já tá pronto, tem convergência pra caramba. Tu pega uma ponte aérea em São Paulo a 2 horas do Grande Prêmio, e você tem as principais artérias do Rio de Janeiro fazendo finalização ali, porque é um aeroporto internacional. Sim. Olha quanto que gerou de emprego, porque assim, eu costumo muito dizer isso, cara, não adianta que nem todo mundo vai ser doutor ou vai ser o presidente. Você tem que ter o cara que é mecânico, gosta do que faz, feliz com a família dele, entendeu? Provendo o dinheiro para ele se sustentar, brigando para que o filho entre numa faculdade de medicina. É isso que a gente precisa. Nós, como sociedade, precisamos fazer isso. Que as pessoas queiram melhorar de vida através de conhecimento e de estudo. Porque se ficar mais do mesmo, cara, a gente daqui a pouco, eu não sei o que a gente vai acabar sendo. Entendeu? Essa é a grande diferença. E o automóvel, ele tem essa... Ele tem esse apelo para você trazer esse tipo de
de geração e esse tipo de trabalho. Pessoas muito unidas, amigos, peças. Porque você monta... Ó, eu tive agora, tem umas 2 semanas, eu estive no interior de São Paulo, lá na casa do Mário, do meu cunhado. E a gente foi em Piracicaba. Eu estive lá com a Dilson. E a Dilson estava comentando comigo. Cara, parece que tá vindo uma empresa chinesa gigantesca para produzir carro elétrico só para o Brasil. Tô sabendo. Então... Isso daí, quanto que isso não vai gerar de emprego? Cara, quando você vai para aquela parte do interior de São Paulo, é uma parte muito rica. Sim. Por quê? Porque você tem emprego, você tem fábrica ali. O que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, cara? Sim. É difícil falar, entendeu? A gente não consegue fazer isso, porque a impressão que... Isso é um problema político. Porra, grande, 40 anos, cara. Né, São cara? 40 anos de uma política que não funciona em lugar nenhum. Mas só o Rio de Janeiro acha que funciona. Sim. Não funciona, não funciona. Eu tenho 40 anos. Desde que eu comecei a votar, não teve nenhum governador ou candidato que ele não tenha sido ou processado ou preso. Algum problema teve. Então, nunca passou batido. Isso, nós somos muito culpados disso. Eu me incluo nisso também, porque eu sou carioca, não saio do Brasil, não saio do Rio de Janeiro e não tenho vontade de sair do Brasil. Mas, cara, quando a gente era garoto, a gente não olhava isso. Sim. E você tem ainda grandes empresas aqui dentro. Você tem grandes profissionais, muito grandes profissionais. E uma mão de obra qualificada, né, cara? Por exemplo, a Shell, né, a Raízen, ela é um celeiro de grandes executivos. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos com uma menina chamada Carol Marques. Ela hoje está na Iconic. Ela é a diretora de marketing da Iconic. Cara, essa mulher sabe tudo de marketing. Aí ela trabalhava com uma chamada Maria Laura, que hoje está na Ipiranga, que também está ajudando a Ipiranga a desenvolver como se relaciona com o consumidor final. Isso é importantíssimo. Você tem pessoas que não trocaram o Rio por São Paulo, são pessoas de uma qualidade excepcional, são profissionais reconhecidos no mercado nacional e internacional aqui dentro. Aí, pegando carona numa coisa de se relacionar com o público final, eu digo que a Shell teve uma participação muito grande no fato de eu gostar muito de carro. Sim. Você vai lembrar na época que meu pai tinha um Ômega 4.1. Lembro daquela época e eu acho que ele até vendeu esse Ômega pro Robson Caetano, não foi? Ou foi pro Charles? Eu acho que ele teve um 3.0. Primeiro que ele trocou pro 4.1 depois. Exatamente. Eu acho que ele vendeu o primeiro, o 3.0, o outro acho que ele teve uma batida de uma Silverado na traseira. Eu sei, mas então, o que acontece? Chegar a cadeira pra frente? Beleza. É porque eu vou acelerando aí, o booster entra aí, daqui a pouco tá colando lá atrás. Então, o desenvolvimento da tua família no mercado econômico no Rio de Janeiro, formando grandes profissionais. Isso é muito importante, porque eu me lembro que era você, o teu avô e o primo do teu pai lá, borracheiro. Cara, os caras começaram do nada e conseguiram criar uma estrutura onde você olha para o consumidor final e o consumidor final entende e reconhece a marca, sabe que a marca é importante e ali ele tem qualidade. Isso é uma coisa que ao longo do tempo você vai construindo com o quê? Com trabalho, tecnologia, com experiência, entendeu? Não, e com a troca, né? Você vai fazendo um monte de exatamente, amigos, troca, exatamente, entendeu? Então isso é muito importante. E a gente voltando aqui pro carro antigo, o carro antigo ele proporciona isso na vida das pessoas. Então, aí eu dou um pulo lá para frente, eu vou lá falar um pouco no futuro. Olha quantos carros vão ser produzidos no Brasil nessa empresa. Eu li muito rápido uma tirinha na internet. Aí esse meu amigo estava falando comigo, ele falou, cara, os caras vão construir um negócio absurdo. Ou seja, é tecnologia na veia, chegando para o brasileiro. Quantas pessoas a gente precisa para estar ali trabalhando e girando a economia? Se você for olhar nas grandes multinacionais e grandes empresas, às vezes você tem espaços a serem preenchidos porque você não consegue uma mão de obra qualificada para assumir aquela posição. Isso é ruim, cara. Na maioria das vezes você tem que formar essa mão de obra. Exatamente. Né? Isso é ruim. É ruim. Então, o que eu acho?
E aí, como eu gosto muito do Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu moro no centro do Rio, eu gosto de política, eu entendo um pouco da vida do cotidiano do Rio de Janeiro, a gente precisa virar essa página. Sim. E a gente, como, eu te digo, como pessoa, Sim. como cidadão, a gente não pode mais deixar. A gente agora tem a informação na mão, a gente precisa votar melhor. A gente não pode continuar do jeito que a gente está, porque isso é uma via ruim. A gente é responsável por isso, né? Então, é o que eu te falei. Na minha época, pô, nego não ia votar, nego ia pra praia. Eu me lembro uma época, eu achei isso muito engraçado. Eu tava falando lá em casa essa semana. Cara, tinha um cara para entrar no governo e tinha um defendendo a posição do governo. Esse cara defendendo a posição do governo, no dia da eleição, o cara fez um feriado no domingo para nego não ir... Fez um feriado na sexta-feira para nego viajar, porque, pô, fez sol, carioca, sim, pum, região dos lagos, vamos nessa. Os caras viajaram para diminuir a quantidade e a possibilidade desse cara que estava concorrendo, pelo menos ou ganhar ou chegar junto dele. Estratégia perfeita. O que aconteceu? O cara conseguiu se reeleger. Sim. Então, mas culpa nossa, porque a gente nunca olhou isso como uma coisa importante. Eu gostava muito, eu gostava muito de escutar o Arnaldo Jabor falando. Sim. O Arnaldo Jabor, uma vez, ele falou uma coisa que é muito verdade. Cara, aqui o povo serve o legislativo. Sim. Tem que ser o contrário, cara. São dois mundos, né? O mundo deles e o nosso mundo. E não pode ser assim, cara. Não pode ser assim. Numa economia formada, numa economia sólida... Sã, não funciona assim. O cara... parece que eles estão também tentando aprovar agora o negócio do voto distrital. E também parece que está o ICMS, né? Porque é uma coisa interessante da gente falar, porque eu vejo o pessoal saindo daqui, indo lá em São Paulo, transferindo a mercadoria, transferir de volta, porque ele é legal, não tem nada de ilegal nisso, e compensa mais você gastar o combustível e o pedágio para chegar lá e voltar do que pagar o imposto direto daqui. Tu vê alguma chance hoje disso melhorar? Hoje está sendo votado, né? Parece que hoje está sendo votado o teto do ICMS no Brasil. Tomara que aprove. Dos combustíveis, exatamente. Se isso aprovar, vai ser muito bom, porque você diminui a sonegação fiscal. Porque o cara, o prêmio hoje é muito grande para o cara fazer uma sonegação. E aí, quando você não tem mais esse prêmio, o cara compra aqui, consome aqui, paga o imposto aqui. Sim. Entendeu? Isso é muito importante para a cadeia. Eu não sei como é que funcionava isso com pneu, mas, por exemplo, a liberação do mercado de pneu foi mais ou menos em 2002, 2003. Eu me lembro que eu tinha um Gol GTS e aí começou a entrar um monte de pneu Xing Ling aqui. Uhum. Pô, remold. Cara, os grandes aqui começaram a se mexer, porque, cara, eles perderam a fatia do mercado. Onde eles tiveram, não era? Eles tiveram que se adequar, eles tiveram que colocar produtos mais competitivos. Sim. Mas aí também não resolveram tanto, porque o que eles fizeram para mais equiparar isso aí foi taxar num dumping a mercadoria de giro. Então você continua ficando refém, porque você tem uma sobretaxa na mercadoria de... Imagina um pneu Yokohama que não fabrica no Brasil, que é um pneu de... Inclusive essa semana aí que vem agora a gente vai ter o Thiago, que ele é o cara técnico da Yokohama, vai estar aí falando só de pneu com a gente. Então, pô, se você... A Yokohama, ela não começou fazendo pneu pequeno, ela começou fazendo pneu high performance para depois descer. Então, é um mercado meio inverso. Mas para você ter um pneu Yokohama hoje, o que tu paga lá fora... Por baixo, 120% você vai pagar de imposto, exatamente, porque era um tanto, e botam mais um sobreimposto para protecionismo do mercado nacional, que ninguém ganha. Isso aí. Todo mundo perde. Essa abertura de mercado, ela proporciona, porque os caras falam assim, mas vai prejudicar a indústria fabril no mercado. Não vai, cara. Não vai. Isso vai alavancar mais gente entrando no mercado para gerar mais tecnologia, emprego, mais tecnologia, é mais dinheiro rodando. Vai separar os homens dos meninos. Isso aí, é mais dinheiro rodando no mercado. Agora, é uma discussão bastante extensa. Eu não consigo ainda ter uma leitura de como isso vai acontecer. Porque aqui no Brasil, cada dia é uma novidade. Sim. O brasileiro, eu acho que assim, eu como brasileiro, eu falo, a gente tem que rezar pro negócio dar certo.
O nego reza para prejudicar o outro. Eu nunca vi isso, cara. Não importa se é um governo de direita, se é de esquerda, meu irmão. Se tá funcionando e dá certo, é o Brasil, é o Brasil, cara. É todo mundo no mesmo barco. Cara, e aí começa esse negócio. Não, porque o cara, meu irmão... Torce pra dar errado. Porra, o cara... Só que ele esquece que ele se prejudica e prejudica todo mundo. Isso é uma cadeia. Ele quer afundar o barco que ele tá. Exatamente. Isso é bem coisa de brasileiro mesmo, cara. Eu falei que não ia dar certo. É, isso aí, cara. Porque virou Fla-Flu, né, cara? Então não pode ser assim. A gente tem que rezar. Cara, eu lá atrás, eu votei numa plataforma que eu achava que ia dar certo. Mas não deu. Mas beleza, então vamos votar numa outra que dá. Ou se as duas se juntarem e derem, vamos nessa. O importante é a gente andar pra frente. Entendeu? É porque tu passa a perder a crítica construtiva, tu já não sabe o que é pra construir, o que é pra destruir. Exatamente. A pessoa que tá do outro lado também fazendo aquela coisa, tentando fazer certo, mas ele pode dar uma melhoradinha, ele não aceita aquilo que vem de fora. O Rio de Janeiro, ele perdeu... debate. O Rio de Janeiro, ele perdeu uma grande parte da sociedade quando a gente perdeu a capital para São Paulo. A gente ficou com muito funcionário público aqui, isso é ruim. Tá? E as empresas não conseguiam gerar renda, receita e gente para trabalhar. Tá? E isso não sou eu que falei, é a história que fala. Para vocês terem uma ideia, em 1992, eu entrei quando comecei no mercado de petróleo, eu comecei pela Exxon Química. Sim. Cara, porra, meu irmão, vou te falar, eu subi a igreja a escada... ExxonMobil, né? Não, é ExxonMobil hoje. Antes era Exxon Mas Química. é a mesma empresa. Hoje... É mais ou menos. É a maior empresa lubrificante do mundo, Exxon, né? é a maior empresa de petróleo mundial. E a Mobil hoje parece que é a maior... É de lubrificante. De lubrificante. Então, cara, quando eu consegui entrar nesse estágio, estudando em uma escola pública, porra, eu subi a escada da minha casa de joelho. Porque a minha geração era uma geração que não tinha tanta disponibilidade, não tinha tanta acessibilidade das coisas. Então, aí era assim, ou você vai ser funcionário público, ou então você vai tentar ser um CEO, um head de uma multinacional, que é muito difícil. Aí eu fiz prova para ser funcionário público, passei. Aí, no mesmo momento, eu consegui passar no estágio da Exxon. Pô, cara, o salário era 4 vezes maior. O que tu ia? Tu ia ser funcionário público ou ia ganhar 4 vezes mais? Pô, a minha família era uma família muito humilde, entendeu? Aí eu falei, cara, tu estuda ou o que tu faz? Tu vive aquela vidinha da mesmice ou tu se lança num mercado onde você tem que estudar, você conhecer? Pô, cara, não sei 2 vezes. Eu tô aqui hoje por isso. Mas a cabeça naquela época era essa. Você não tinha tantas oportunidades como tinha hoje. Entendeu? E então, essa tua mudança de ir para esse mercado tinha alguma coisa já a ver com carro ou foi a melhor escolha profissional? Não, cara, olha só. Eu sempre gostei de carro. Meu pai tinha uma Brasília 76. Meu pai não era amante de carro. O carro pro meu pai era um meio de transporte. Para mim é que não. E eu acho que isso nasce com a pessoa. É que nem eu tava vendo vocês falando com o garoto da Mercedes aqui. Cara, o vendedor, ele é um cara diferenciado de todo mundo. Porque você falar com pessoas, acreditar no produto que você vende, você gostar do que você faz e ainda ganhar dinheiro com isso, é que nem jogador de futebol, pô. Tu não ensina um cara a ser um vendedor. Você ensina o cara a regra básica, mas o cara que é o vendedor, que faz o challenger com você, que te convence a comprar o melhor produto, porra, você botar V-Power no teu carro, porque ela limpa o motor, ela protege. Isso daí, isso tá com a pessoa. As pessoas que falam, que se comunicam, que têm essa oratória, são pessoas diferenciadas. Então, quando eu consegui entrar nessa empresa, eu falei, cara, o meu mundo é aqui. E daqui eu não quero sair mais. Carro, combustível, porra, pessoas, a gente falando o tempo inteiro, tecnologia. Eu fui um dos poucos caras que teve a oportunidade de entrar numa fábrica de aditivo, que dentro da planta da Exxon tinha uma fábrica de aditivo chamada Paramins. Isso era um negócio... Ficava parado lá dentro olhando como que funcionava. Era um negócio mágico. Isso era um negócio, era tecnologia pura embarcada ali, sabe? Eram pessoas de vários países falando várias línguas, produzindo vários produtos. Essa fábrica acabou. Na época ela acabou. E aí, quando eu consegui
Eu fui estagiário lá durante 1 ano, no segundo ano eu fui contratado, mas aí eu tive a maravilhosa, surpresa de conseguir ir para a Shell, onde eu tô até hoje junto com a Raizen, né? Mas, se vocês visitarem uma fábrica de lubrificante, vocês não vão acreditar, cara, como é que é a tecnologia empregada no negócio. A gente não faz ideia de como esses caras pensam para melhorar a vida do consumidor final. Isso era uma informação bem importante para o pessoal ter, porque na maioria das vezes o pessoal acha que ele está enchendo linguiça para te vender alguma coisa mais cara. Exatamente, né? Não é. Tudo que você compra baseado em melhoria e tecnologia é uma coisa que foi desenvolvida há muito tempo. E é muito legal isso. O processo é muito legal. Tem um programa... olha só como é que são as coisas, cara. Eu vejo muita televisão de assunto de carro. Eu falo de carro, durmo de carro, minha mulher fica doida. Porque eu gosto muito, faço isso e eu gosto de falar sobre isso. Tem um programa na Discovery que é como as coisas são feitas. E aí, cara, aquilo ali é tecnologia pura. Mexer com a imaginação das pessoas, de como ela pode ajudar tanto o meio ambiente, como construir uma casa, um carro, ou desenvolver um medicamento para você salvar vidas. Aquilo ali mostra como você faz esse aparato para chegar no produto final. Então, a gente tem que continuar nessa evolução. E eu rezo muito para o Rio de Janeiro, através de empresas como a tua, a sua, outras empresas se unirem a fazer com que o carioca possa voltar a ter a vontade de estudar, de querer crescer como profissional e como ser humano. Sim. É difícil para todo mundo, lógico que é, mas a gente tem que ter essa vontade. E a impressão que eu tenho é que essa vontade não... Por 40 anos de governos diferentes, com umas propostas que nunca deram certo, isso foi criando gerações que não tem mais não tem perspectiva, né? Essa perspectiva. Isso é muito ruim. Porque aquela faixa do meio que faz isso acontecer, os caras estão indo embora. Sim. Por causa da violência, entendeu? Por causa da falta de estrutura. Cara, você anda no Rio de Janeiro, e como eu ando, e eu posso falar, irmão, você atravessa o túnel daqui pra lá, não é muito longe não, vai em Cascadura, tu tá em 1940. Porra, como é que pode, cara? Rio de Janeiro, um PIB gigantesco. Porra, somos o segundo maior arrecadação de impostos atrás de São Paulo, cara. Sim. Como é que a gente tá assim? Como que a gente tá assim, E não é por opção, cara? Né? Não é por opção, é por necessidade que tá assim. Como que a gente tá assim, cara? Porra, você teve uma grande obra no Brasil e no Rio de Janeiro, que foi a linha férrea. Se você olhar todos os bairros que margeiam a linha férrea, parece que você está em 1930, 40, não desenvolveu, 50. Né? Não desenvolveu. E ali era para ter o desenvolvimento. Você tem a grande área, a grande zona industrial do Rio de Janeiro, que era Bom Sucesso, Cascadura, o Jacaré, a Penha. Cara, aquilo teve um esvaziamento absurdo. O que isso traz? Isso traz uma favelização. Porque pessoas moravam ali para produzir. E o negócio, sabe, o Rio vai perdendo esse protagonismo de ser o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é maravilhoso, cara. É um dos lugares mais bonitos da Terra. Verdade. Entendeu? Muito verdade. A gente tem um povo sensacional, um povo alegre. Malevolente. Porra, não, e é um povo trabalhador, cara. O carioca é trabalhador demais, cara. É um cara que se doa pelo trabalho. Agora, o cara tinha que ter pelo menos um mínimo de condição para isso, né? Sim, eu não tenho essa estrutura, né? Não tem, é uma pena, porque se a gente continuar nessa curva descendo, a gente daqui a pouco não vai conseguir produzir nada do pouco que a gente produz. A gente tem algumas fábricas ainda ali em Resende, produzindo algumas coisas em Resende. Sim. Entendeu? Tem uma fábrica de vidro ainda dentro do Jacaré, olha só que loucura. Entendeu? Cara, esses caras se adequaram à fábrica ali, cara, para atender quanta gente trabalha ali em torno daquela fábrica. Quantas empresas ali estão posicionadas para atender a matéria-prima, atender necessidades daquele lugar. Por que a gente não pode ter um polo automotivo aqui, botando essa garotada toda para estudar, cara? Sim. Sabe? Tá faltando formação da base, né? Exatamente. Tá mas então, a impressão que eu tenho é que os governos de 40 anos não olham para isso. Entendeu? Conseguem manipular as pessoas para não olharem para isso. Mas agora, graças a Deus, a internet está aí, cara. É isso aí. E se Deus quiser, muita coisa vai mudar. Muita coisa. E a gente na reta final aqui, literalmente,
Eu queria que tu me falasse 5 coisas rápidas aí que você como um cara totalmente automotivo, um piloto. Piloto, pra mim, é Ayrton Senna. Não tem... O cara é não tem mágico. Dúvida. Não tem. É um cara que... Eu gosto muito do Emerson Fittipaldi também. E gosto muito também do Piquet. Eu acho que Piquet é um cara, assim... acima da curva. Né? Inteligentíssimo. O cara, é o que eu te falo. O cara, quando faz o que gosta, o cara sentava no carro e ele acertava o carro dele. Tem coisa melhor? Que você fala pro mecânico... Pô, engenheiro, meu amigo, aguenta aí que ó, essa roda aqui tá travando demais. Diminui um pouco o fluido aqui, eu preciso acelerar mais ali. Cara, isso é gente que entende e faz o negócio acontecer. Sim. Eu gosto muito dele, eu acho ele um cara sensacional. Próximo, um circuito. Porra, não existe outro. Esse vai ficar na memória do mundo. Circuito de Jacarepaguá. É o circuito, né? Nelson Piquet. Não existe outro. Não existe. Foi considerado o melhor circuito de alta velocidade do mundo. E a gente carioca conseguiu destruir isso. Eu não entendo isso. Entendeu? Foi considerado... Porque aquilo ali era um lugar de tecnologia, onde as pessoas iam para ali para aprender, para se divertir, para se emocionar. Entendeu? Eu vi corridas maravilhosas. Eu vi o Valentino Rossi ser campeão ali, quando a Shell patrocinava com o Shell Advance. A Shell tinha um produto que ele patrocinava a moto velocidade. Pô, aqui a gente tinha moto velocidade, cara. Era uma coisa louca. Eu sentado... Valentino Rossi andou aí. Muito. Valentino Rossi disputando curva com Alexandre Barros. E esse, pra mim, é o melhor circuito. Não tem outro. Uma equipe de Fórmula 1. A Ferrari. Ferrari é mágico? É mágico. A Ferrari é um negócio... Quando você coloca sensação, tecnologia e emoção, você ultrapassa qualquer barreira de qualquer sentimento do ser humano. A Ferrari, eu posso te falar porque eu trabalho numa empresa que fornece combustível para ela, diretamente. A Ferrari, ela é um ícone na indústria mundial. Você não compra uma Ferrari, você compra um sonho. Sim. E é um sonho que todo mundo pode sonhar. Tanto o cara que não tem nada, quanto o cara que tem muita coisa. Então, uma equipe de automóvel é a Ferrari. Um carro. Ia roubar essa. Assim, um carro, eu sou um pouco saudosista. Eu sou um apaixonado pela BMW. Então, um carro, para mim, é uma BMW. Eu gosto muito. Vou lá no detalhe. Qual o modelo? Eu tenho uma N54 que eu não me desfaço. É uma 335M, que é um carro assim que a BMW ela começou a fazer... Ela parou de fazer esses motores, fez um motor V8 na M3 e voltou com esse motor para a lendária M1, que é um carro visceral, icônico e visceral. É um negócio assim. Legal. E é um motor que tem vários problemas, mas é um motor consagradíssimo no mundo automobilístico. E o último, pra gente juntar isso aí tudo, a gente falou de paixão, de sonho, de ídolo, de história, de histórias lindas, um time de futebol. Porra. O Gigante da Colina, meu amigo. Moleque. Somos Vasco da Gama sempre. Clube sempre. de regata, o Machão da Gama. Sempre. É isso aí. Estamos aqui junto com ele sempre. Estamos isso aí. Sofrendo temporariamente, esperançosos demais. Sim. Esse ano é o ano pro Vascaíno, né? Esse ano, literalmente, cara, o Vasco vai ser o time da virada. Então, voltando um pouquinho lá atrás, essa é muito boa. 4 coisas que o ser humano não muda. Time de futebol, mecânico, posto de gasolina e preferência por carro. É verdade. Isso daí fecha o pacote do bom carioca, eu acho. Isso aí. Porra, cara, foi bom demais. Eu só tenho a agradecer. Acredito que essa não vai ser o único podcast que a gente vai gravar junto, que a gente tem tanta coisa pra falar, sim, cara. Sim, eu quero, inclusive, fazer um convite aqui pro Guilherme. Eu tava conversando com o Igor. Guilherme, a hora que ele quiser vir aqui, eu trago ele pra gente falar de tecnologia, falar de carro. Ele é um cara simples, aberto. Pô, vamos trazer, então. Vocês vão gostar de conhecer a Vanguard. Eu tô te falando porque eu conheço, eu tô lá, eu vejo como eu frequento a Widman. São pilares, assim, de tecnologia e de uma linguagem sensacional. Então,
Então, aproveitar, você vai ver esse cidadão aqui mais vezes, vai trazer mais amigos. Isso aqui é fonte inesgotável de informação. E que bom, Mário. Pô, mais uma vez, cara, muito obrigado por ter vindo. Eu só tenho a agradecer a vocês, ao trabalho que vocês estão fazendo. Vocês estão sendo precursores nesse modelo de trabalho. É uma tecnologia nova, é muito legal. Eu vejo alguns podcasts, eu acompanho alguns caras no YouTube, mas 3 coisas para mim são importantes num trabalho. É a seriedade, é a qualidade e principalmente a forma que vocês gerem esse trabalho. Pô, eu acho que é uma fórmula de sucesso. Pessoas novas, inteligentes, olhando para o futuro, porque aqui eu acompanho os podcasts que tiveram. A gente não fala de qualquer coisa, a gente fala de tudo, mas sempre com um olhar para frente. Sim. E eu acho que é isso que vai mover e ajudar principalmente o Rio de Janeiro na parte automotiva. Pô, essa parte que a gente gosta tanto e que a gente vai continuar falando, mexendo, tendo as nossas sensações diárias sobre carros e combustíveis. Pô, legal. Eu só tenho a agradecer e você que escutou essa declaração do nosso dinossauro do automóvel. Caraca, porra! O cara me senti... É o cara não, porra, mas é um dinossauro de conhecimento. É a história do automobilismo tá aqui. Bom, eu fico feliz demais, cara. Muito obrigado. Vamos nessa aí, ó. Estamos aqui sempre juntos. Isso sempre é o mais importante. E pra você que viu aí, escutou até agora, muito obrigado. Aquela historinha de sempre. Curte, compartilha, passa pra galera. A gente precisa de você. Como você ajudou a gente a dar um nome a essa bagaça, agora vai ajudar a gente a impulsionar isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio. Aproveito mais que eu não paro de falar. Se você é do mundo automotivo, quer trazer a sua mensagem também, a nossa mesa está aberta. Manda um direct pra gente. Isso aí. Nos vemos aqui no Piloto Automático.